Boa tarde a todos. Excelentíssimo Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dr. José Vieira da Silva. Excelentíssimo Sr. Reitor da nova BSE, Daniel Traça. Excelentíssimo Sr. Presidente da ACES, João Pedro Tavares. Caras e caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras são de agradecimento à Universidade Nova SBE pelo empenho e qualidade do estudo que aqui hoje foi apresentado e que, pela sua importância e atualidade, muito reforça a missão e o espírito de serviço público que a CIP exerce na sociedade portuguesa. Este estudo, embora promovido pela CIP, jamais seria possível sem o precioso contributo da ACES e sem o entusiasmo dos seus dirigentes, o que muito agradeço. Por fim, uma palavra muito especial para os oradores que nos antecederam e que muito contribuíram para a qualidade do evento. Concluo dirigindo-me ao Sr. Ministro do Trabalho, a quem naturalmente muito agradeço a sua participação, mas a quem deixo igualmente o desafio para que use e potencie a utilidade deste nosso contributo. Minhas senhoras e meus senhores, constituindo a CIP a maior confederação de empresas em Portugal, responsáveis pela criação da maior percentagem de riqueza nacional, ela é, consequentemente, a maior responsável pela criação de emprego no nosso país. Porque acreditamos numa sociedade de valores, integracionista e onde os ganhos das diferentes partes que a compõem nunca poderá ser vista como uma competição de soma zero, assentamos os nossos ideais num modelo de sociedade onde o bem comum e a paz social se obtêm com o empenho e compromisso de todos numa sociedade justa e equilibrada. Personalistas por natureza, consideramos que o início e o fim último da sociedade assentam na realização e na felicidade da pessoa humana. Consequentemente, é na entidade familiar que o homem primeiro se realiza e é ela a célula base, a base da pirâmide em que todo o social se constrói. Assim sendo, é na garantia de uma política que promove e preserve a vida familiar que a pessoa humana mais se realiza e alcança o seu projeto de vida. É daqui que se constroem cidadãos equilibrados, munidos de valores e capazes de intervirem ativa e construtivamente na sociedade em que se inserem. As empresas são iniciativas individuais e coletivas que, na organização da vida económica da sociedade, permitem a construção de veículos geradores de sustento e riqueza capazes de promoverem a qualidade de vida individual e coletiva que todos ambicionamos. Cidadãos integrados e equilibrados nas suas responsabilidades e existências familiares são cidadãos mais ativos, construtivos e empreendedores. Quanto mais empreendedores, mais empresas, maior diversidade, maior inovação, mais riqueza. Não é assim muito difícil de perceber porque é que este tema é vital para a CIP. A felicidade da pessoa humana, a sua integração familiar é condição indispensável para o seu rendimento produtivo. Ganha o cidadão, ganham as empresas, ganha o país. Por muito que nos leve a espuma dos dias que graça na comunicação social dos nossos dias, por muito que circunstâncias políticas conjunturais não permitam que a opinião publicada não evidencie e reconheça o papel e a assumida missão de serviço público que a CIP desempenha na sociedade portuguesa, certo é que não será por isso que nos impediram de pensar a sociedade, refletir sobre o modelo mais adequado à felicidade e à criação de riqueza que todos sirva, nós não nos afastaremos do caminho que traçamos. Na sigla CIP está o princípio de participar e antecipar. Está encerrado o papel social que revemos na nossa ação. Este estudo sobre a necessidade imperativa da conciliação entre o trabalho e a família, bem como o recente estudo do futuro do trabalho que publicamos da autoria da nova SBE e de uma conhecida consultora, constituem a prova cabal do papel que queremos ter na sociedade. Só participando ativamente na construção dessa sociedade e na antecipação das suas ameaças e desafios, conseguiremos construir uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais inclusiva, mais competitiva e com maior capacidade de criação de riqueza. E mesmo antes que algumas sensibilidades se manifestem sobre a nossa obsessão na criação de riqueza, permitam-me que clarifique a nossa visão do mundo. Sem essa criação de riqueza, não há políticas sociais que resultem nem paz social que perdure. Sem a criação de riqueza, as políticas redistributivas distribuíram apenas miséria.
Minhas senhoras e meus senhores, numa economia moderna e numa sociedade com elevada consciência social, o desenvolvimento de políticas de conciliação, preferencialmente resultantes de um acordo entre as partes envolvidas, muito contribuiu para a estabilidade imperativa da vida familiar de todos os envolvidos, condição potenciadora de um melhor e mais cuidado desempenho laboral. Para a defesa e concretização desta nova visão da sociedade, temos participado ativamente, ao nível da OIT e da Business Europe, na produção de regulamentações e recomendações para a adoção de políticas promotoras da conciliação entre o trabalho e a vida familiar. A nível nacional, também muito se tem feito, tendo em conta as necessidades de produção e de ajustamento da vida profissional e familiar, o que levou os trabalhadores e as empresas a flexibilizarem a organização do tempo de trabalho no quadro de alguma informalidade, processo do qual resultaram as linhas gerais de revisão do Código de Trabalho em 2009, incorporando uma série de medidas destinadas a alcançar um certo equilíbrio entre os interesses em causa. Em resultado da experiência recolhida, não nos resta qualquer dúvida ao afirmar que, começando por representar o imperativo ético e legal, no desenvolvimento de políticas de conciliação, as empresas têm consciência de que as mesmas constituem um mecanismo de fomento da produtividade e uma forte componente no domínio das políticas de captação dos recursos mais qualificados. E isso é sinónimo de ganhos de competitividade. Porém, também é certo que a maioria das microempresas e das pequenas e médias empresas simplesmente não dispõe de condições para acompanhar os incentivos e/ou benefícios concedidos pelas grandes empresas aos seus colaboradores, como aliás hoje aqui os oradores o sublinharam. Do ponto de vista dos trabalhadores, tais políticas permitem dar uma melhor resposta às suas múltiplas e diferentes necessidades ao nível familiar, sendo que a intensidade dessas necessidades também é variável ao longo do tempo. Numa outra dimensão, forçoso é reconhecer que, através dessas políticas, estamos igualmente a contribuir, direta ou indiretamente, para a manutenção ou promoção da paz social que todos almejamos. Num mundo cada vez mais competitivo, só podemos assim concluir pela crescente importância destas políticas a dois níveis diferentes. Na perspectiva da CIP, onde uma dificuldade constitui antes mais uma oportunidade, a chave para o sucesso desta transformação reside na capacidade de adaptação das nossas organizações. É necessário que as empresas se adaptem a novos produtos, novos métodos de produção e distribuição, novos mercados, novos padrões de consumo e, especialmente, a uma cada vez mais acirrada concorrência. O reforço da concorrência promoverá uma nova dinâmica nas empresas e setores, já que não se cinge aos custos de produção, nela intervindo, decididamente, a inovação. Por outras palavras, a digitalização obrigará a novos modelos de negócio, mas também a novos hábitos de trabalho. A capacidade de adaptação irá exigir, entre outros aspectos, uma forte aposta na educação e formação profissional, no contexto da aprendizagem ao longo da vida e a existência de modelos flexíveis onde se incluam as políticas de conciliação que permitam, de forma rápida e ágil, dar resposta a todas as diferentes necessidades das empresas e dos trabalhadores. O modelo clássico de organização do trabalho está rapidamente a evoluir e tem de ser repensado por forma a dar resposta mais eficaz às necessidades das empresas e aos anseios dos seus trabalhadores. Por outro lado, cumpre igualmente destacar o papel e efeitos da natalidade. Como todos sabemos e reconhecemos, uma população em crescendo é uma importante condição estrutural para o crescimento económico no longo prazo. No entanto, todas as projeções mostram um cenário muito negativo, o qual só não é pior porque a migração tem atenuado alguns dos seus impactos negativos. O rápido envelhecimento da população é o resultado de baixas taxas de fertilidade, combinadas com baixas taxas de mortalidade e aumento da expectativa de vida ao nascer. Ora, o envelhecimento populacional em Portugal promove um índice de dependência cada vez maior, potenciando, em crescendo, a necessidade de cuidar dos nossos idosos. Aqui chegados, mais do que olhar para o passado, cumpre-nos perspectivar o futuro. É que no futuro, e no que ao futuro diz respeito, há um conjunto de aspectos que não podem ser omitidos ou negligenciados, numa abordagem que se quer séria, desconectada de ideologias e que dê resposta na prática às necessidades e anseios de todos, sem preocupações de priorizar
ou hierarquizar esses aspectos, passo a referir alguns que nos parecem os mais importantes. Em primeiro lugar, devemos reconhecer que as duas dimensões em análise, trabalho e família, embora fundamentais, entram por vezes em conflito, pela pressão que sobre ambos exerce o mesmo recurso escasso, o tempo. Porém, devemos continuar a evitar esforços no sentido de consciencializar a sociedade de que o trabalho e a família não constituem necessariamente polos opostos ou em permanente conflito. Em segundo lugar, também temos de ter consciência que as políticas de conciliação não consubstanciam soluções universais. De facto, não podemos deixar de atender às muitas e acentuadas diferenças e especificidades das empresas, como a sua dimensão, a sua área de negócio, o setor onde operam, o mercado onde desenvolvem a sua atividade, entre outras, bem como as diferentes necessidades dos trabalhadores e das suas famílias. Neste âmbito, temos de ter a percepção de que há políticas que, na pureza dos seus princípios, podem ser muito boas, mas que, na prática, não podem ser implementadas e utilizadas por trabalhadores ou grupos de trabalhadores atenta à natureza das suas funções ou atividades da empresa ou mesmo área da empresa em que trabalham. Em terceiro lugar, como já anteriormente referimos, é necessário promover enquadramentos imbuídos de elevada flexibilidade, nomeadamente tendo em conta a disrupção criada pela digitalização. É no que à temática da flexibilização diz respeito, continuamos a defender que a flexibilização da organização do tempo de trabalho é muito importante para a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar. Na nossa perspectiva, a maior flexibilidade introduzida ao nível da organização do tempo de trabalho, traduzida em figuras como a adaptabilidade, os horários concentrados, o banco de horas ou a possibilidade de, por acordo, fazer a compensação entre ausências por iniciativa do trabalhador e trabalho realizado. Encerra virtualidades não só para ajustamento às flutuações das necessidades empresariais, como potencia uma melhor articulação entre a vida profissional e a vida familiar. O reconhecimento destas virtualidades encontra-se plasmado no documento de trabalho, contributo para a discussão em Comissão Permanente de Concertação Social sobre a situação das mulheres no mercado de trabalho, que entregámos para discussão em sede de concertação social. Neste domínio, são também de realçar as alterações introduzidas no regime do trabalho a tempo parcial, modalidade contratual já muito utilizada, com extraordinária popularidade e sucesso nos países nórdicos da União Europeia. Em quarto lugar, também cumpre sublinhar que, por vezes, tal como referido no estudo desenvolvido pela nova SBE, a legislação em vigor não permite a implementação de soluções, mesmo quando há vontade da parte dos empregadores. Ainda no que diz respeito à legislação, uma pequena nota para dizer que, na nossa perspectiva, e ao contrário do que alguns defendem, não é através de processos tendentes ao reforço e ou criação de novas licenças que vamos atingir o equilíbrio que todos desejamos. Trata-se de um modelo já esgotado, em virtude de dispormos de um amplo e considerável acervo de licenças, nem todas justas, para o equilíbrio entre os interesses das empresas e dos seus trabalhadores. Em quinto lugar, é necessário valorizar e promover uma rede acessível e eficaz de equipamentos sociais de apoio às famílias. Em todo este processo, o Estado assume um papel preponderante enquanto definidor de políticas sociais e promotor de qualidade de vida das suas populações. Particularmente no que ao desenvolvimento de uma rede de infraestruturas de apoio diz respeito, ela deverá ser caracterizada por uma filosofia de abrangência universal, por exemplo, a nível da rede de creches, com horários alargados e a um custo acessível, com apoio à organização de apoio a atividades de tempo livres e de férias, por exemplo, a nível das facilidades de transporte para efeitos dessas atividades, entre muitos outros exemplos. Por outro lado, e não menos importante, há que implementar ao nível educativo uma atitude de partilha de responsabilidades e de tarefas entre homens e mulheres para combater, desde tenra idade, os estereótipos. Em sexto e último lugar, cumpre ressaltar que a necessidade de harmonização entre as duas realidades faz-se sentir num cenário de profundas transformações, tanto no mundo do trabalho como na instituição familiar. Assim, é nosso entendimento que as melhores soluções devem resultar da adoção de abordagens voluntárias no quadro de acordo entre empresas e trabalhadores e ou entre parceiros sociais através da negociação coletiva. O enquadramento legal é, sem dúvida, indispensável
mas dificilmente poderá abarcar as diferentes especificidades das empresas, dos setores e das necessidades particulares dos trabalhadores enquadrados no tecido produtivo. Sem prejuízo do que assim referi, não deixamos de considerar que a concertação social tem um importante papel a desempenhar nesta matéria. Em sede de concertação social, é possível, por exemplo, tal como referido no estudo, serem discutidos e concebidos incentivos às empresas e instituições que promovam a conciliação entre a vida profissional e familiar, designadamente pelo recurso à flexibilidade no horário de trabalho ou ao trabalho a tempo parcial ou a outras medidas de conciliação necessárias e relevantes para a realidade do tecido empresarial português e valorizadas pelos seus colaboradores. Minhas senhoras e meus senhores, termino reiterando os meus agradecimentos a todos pela sua presença e participação nesta manhã de reflexões sobre tão importante tema. Na CIP, continuaremos a empreender esta missão de preparar o futuro, com uma visão personalista e olhando para o equilíbrio da sociedade como um todo. Na CIP, continuaremos a inquietar-nos com o país em termos do país que temos e nunca deixaremos de lutar pelo país que gostaríamos de ter. No cumprimento dessa missão, aqui vos deixamos mais um contributo para esse futuro e país que sonhamos. Ao Sr. Ministro, que nos honra com a sua presença, reiteramos para que dê boa conta deste estudo na definição das suas políticas sociais, a bem de uma sociedade mais justa e integrada, que tenha na família a sua célula base primordial, a partir da qual assenta toda a pirâmide social. Só assim alcançaremos o sonho de uma sociedade mais inclusiva, solidária e coesa. Só assim construiremos um Portugal mais justo, mais competitivo e mais próspero para todos. Muito obrigado.